os tipos de conhecimento, eles são diferentes. Eles não se excluem. Cada um tem aí o seu parâmetro de verdade conforme, né, o método que aquele sujeito ele utiliza para se aproximar daquele objeto de conhecimento. Então, no senso comum é o eu ouvir dizer. Então, uma transmissão de um conhecimento que é passado de geração em geração. Conhecimento teológico com base na fé, né? Então, dentro daquela doutrina religiosa, há uma crença, uma fé naquela doutrina. No conhecimento filosófico, a gente tem uma coerência de argumentos, uma análise a respeito de valores, de finalidades, buscando sempre utilizar a razão para se verificar uma coerência daqueles argumentos. No caso da ciência, a gente está diante de fatos, né? Fatos o mais especificados, fatos específicos que nós vamos conhecer. Na verdade, fenômenos, né? A respeito daqueles fatos, que fenômeno é o que a nossa consciência consegue aprender daquele fato. Então, eu também já expliquei isso para vocês, né, da fenomenologia de Russell. Então, a Carolina, ela está indo aí para Osasco, né, quando ela podia ir. Ela podia se locomover, não precisava ficar em casa o tempo todo. Então, a Carolina está indo para Osasco e muitas coisas passam despercebidas, passam de uma forma despercebida. De repente, ela vê um acidente. Um motoqueiro que caiu, um carro, pessoas ao redor. Aí a Carolina vai, centra a consciência dela na análise daqueles fatos. E depois, quando ela volta para Osasco, ela consegue descrever ali o que ela aprendeu. Então aquilo se tornou um fenômeno para ela. Ela passou por um monte de coisa, mas aquele evento ali se tornou ali um fenômeno para Carolina. Então, o fenômeno é o que a nossa consciência consegue aprender. Então, a ciência, ela vai dizer respeito a um estudo de determinado objeto do conhecimento que corresponde a fatos estudados pela ciência. Nós temos aí vários, como a ciência ela visa uma especificação daquele conhecimento, quanto mais específico, mais eu consigo conhecer. No âmbito científico, a gente vai tendo um desenvolvimento científico em que cada objeto, como eu falei, ele vai tendo um ramo específico da ciência para cuidar dele. Então, a gente tem aí as ciências que vocês escolheram, a ciência do direito, uma ciência que estuda as normas jurídicas que regulam a vida em sociedade, a gente tem a ciência contábil, a gente tem a engenharia, a gente tem a administração, a gente tem várias ciências e a medicina, a química, a física, cada uma delas, ela se centra na análise de um objeto específico do conhecimento. No âmbito do direito, qual é esse objeto? As normas jurídicas que regulam a vida de uma dada sociedade, né? No caso aqui, as normas jurídicas que regulam aqui as relações sociais do Estado brasileiro. Então, cada ciência ela vai se especificando, né, em estudar um determinado ramo aí do saber e analisar fatos específicos, né? Então, a ciência ela vai buscar o que é compartilhado naquele ramo do saber. Então, ela vai buscar uma análise daquele objeto, vai buscar responder questões referentes àquele objeto e vai responder com base numa demonstração, com base aí em uma resposta que vai obedecer ao método científico, em que a hipótese que eu tenha para resolver aquela minha questão, aquela minha dúvida, aquela minha problemática, para essa hipótese ela ser tida como uma proposição verdadeira, né, e dar origem a uma tese, essa proposição ela vai precisar ser demonstrada, né, demonstrada conforme toda aquela metodologia daquela ciência, né? Então, a ciência ela se caracteriza por este aspecto,
que a gente já está analisando, né, ao longo das aulas anteriores. Então, e vai também analisar aquele fato de acordo com uma demonstração, respeitando todos os paradigmas que são seguidos naquela ciência. É claro que você pode criticar um determinado paradigma e mudá-lo, né, através de uma relação aí de coerência lógica com outros paradigmas compartilhados naquela área do conhecimento. Agora, você sempre vai analisar aquele fato, demonstrando a sua hipótese para que ela seja verdadeira, para que ela seja uma tese, com base aí naquela metodologia e com base no que é tido como certo ali naquela ciência. Você pode até criticar um paradigma e provocar a alteração de um paradigma, mas isso é feito sempre dentro dos parâmetros daquela ciência, daquela área do saber. Então, os fenômenos, o entendimento da realidade se dá por meio da compreensão dos fenômenos que a compõem. Aí eu coloco aqui o Russell, que é o pai da fenomenologia, né? E o fenômeno o que é? O que a nossa consciência consegue aprender daquele objeto. Foi o que eu falei para vocês. Eu estou olhando ali, eu estou vindo para Osasco, estou fazendo uma metáfora ali, né, para vocês entenderem. Eu estou indo para Osasco, passa um monte de coisa, mas o que eu consigo ver, o que fica é aquela imagem. Então, no caso, quando eu estou estudando um determinado objeto, o que eu consigo aprender daquele objeto que fica na minha consciência é o fenômeno. Então, o conhecimento científico, ele tem por objeto não só os fenômenos naturais, mas também os fenômenos sociais. Então, a ciência, nós temos as ciências naturais, que foram as primeiras ciências que surgiram. Lá, como eu falei, no Renascimento cultural, século XIV, século XV, né? Aqui no século XVII, 1609, lá do Galileu, também nós tínhamos uma ênfase muito grande às ciências naturais, certo? Agora, nós temos as ciências naturais, a física, a química, nós temos as ciências formais, a matemática, a lógica, e nós temos as ciências sociais, né? Administração, sociologia, direito, né? Então a gente tem economia, embora a gente tenha um estudo da matemática, mas ela é tida como uma ciência humana. Então a gente tem aqui cada uma dessas ciências, elas têm por objeto determinado fato específico, determinado objeto específico, né? Só que quando eu estou diante das ciências naturais, que são as ciências que estudam o que acontece aqui na nossa realidade, os fenômenos físicos, químicos, a ciência natural, as ciências empíricas, elas vão ter uma forma de análise um pouco diferente do que acontece com as ciências sociais. Então, no caso das ciências empíricas, aqui ciências empírico-formais, a gente vai ter lá o físico que vai olhar aquela maçã caindo e lá demonstrar a lei da gravidade. A gente vai ter aqui, claro, a utilização da matemática, né? Mas a matemática pura aqui seria uma ciência formal. Mas a gente vai ter uma observação da natureza, uma análise desses fenômenos da natureza através dessa observação desses fenômenos que acontecem aqui, né, na nossa realidade física, com uma descrição do que acontece e a verificação da repetição desses fenômenos, buscar uma lei geral que explique as relações de causa e efeito desses fenômenos que acontecem aqui na nossa realidade. Então, as ciências empírico-formais, elas analisam, por exemplo, o cientista lá no laboratório, fazendo aqui as combinações de substâncias para verificar as relações químicas que acontecem. Então, ao físico também, reproduzindo ali fenômenos para ele verificar aí o que acontece. Então, as ciências empírico-formais, elas se baseiam nessa questão da observação e
numa demonstração, utilizando, claro, outros aspectos também, utiliza a matemática, mas é uma observação do que acontece e o cientista lá, verificando as causas, os efeitos, certo? Né? As ciências formais, a ciência da matemática, por exemplo, ela se justifica dentro de um sistema lógico mesmo que ela segue. As ciências hermenêuticas são as ciências sociais, em que os objetos que a gente analisa nas ciências sociais, eles são produzidos pela mente do ser humano, que vai analisando os fenômenos que acontecem nessa realidade, mas que necessitam de uma interpretação do ser humano para ele qualificar esses fenômenos. Então, a gente vai ter aqui o método que a gente vai usar em cada uma desses campos científicos vai ser um pouco diferente, tá? Aqui a gente vai ter uma experimentação, a gente vai ter fazer experiências aqui o cientista no laboratório, aqui o matemático lá fazendo cálculo, lá dentro do sistema ali lógico que ele segue. E no caso das ciências sociais, a gente vai usar a interpretação, certo? Então, nós, por exemplo, do direito, quando a gente vai analisar qual é a norma jurídica que vai regular uma determinada situação, qual é a melhor interpretação de uma norma jurídica, a gente não existe prótons de normas jurídicas na realidade. Não existe protonorma, protonnorma. Então não existe átomos de normas jurídicas. Cadê? Cadê as normas jurídicas aqui dos átomos para eu pegar e analisar? Percebem? O que há? A nossa própria mente, o cérebro humano, a mente humana, ele verifica a necessidade das pessoas conviverem em sociedade. Que essas pessoas, para conviverem em sociedade, elas criam normas jurídicas, né? Regulamentam a conduta delas. E aí a gente começa a ter uma ciência que vai estudar essas normas que regulam a vida das pessoas aí na sociedade. Só que essas normas, elas não estão em proton-norma, átomo-norma, elétron-norma, certo? Nêutron-norma. Não existe átomo de norma jurídica. Não está aqui, ó. Não. O direito é uma ciência da cultura, tá? Então, nas ciências hermenêuticas, a gente não tem um evento físico, um evento aqui da realidade, que a gente vai estar com um cientista lá de laboratório, olhando ali, observando aquele fenômeno físico, fazendo experiências e verificando as relações de causa e efeito, né? O direito não é uma ciência empírica. Nós estamos aqui analisando uma ciência que ela existe, que ela se justifica no âmbito da cultura. Tá? Então, toda a sistematização da nossa ciência, da ciência do direito, ela é feita em um relacionamento daquele cientista do direito, aquele sujeito, analisando aquele fenômeno social de regulamentação do comportamento por normas jurídicas, e ele vai analisar isso através de uma ciência que ele forma no âmbito cultural. Não está aqui na realidade. Ele faz isso através de uma interpretação, certo? A gente tem aquele sujeito que vai conhecer, a gente tem aquela realidade que ele quer conhecer e ele vai conhecer aquela realidade interpretando, né? Fazendo aí uma relação aí que o Gadamer vai chamar de círculo hermenêutico. Ele vai usar toda a pré-compreensão que ele tem, ele vai olhar aquele fato que ele está analisando, que é um fato que não está no âmbito empírico aqui, está no âmbito da cultura, da formação aqui da cultura. Então ele vai utilizar uma técnica de interpretação. Ele vai olhar e vai identificar qual é o melhor modo dele dele interpretar aquilo que ele está analisando. Então as ciências sociais, as ciências humanas, elas não se baseiam em próton-fenômenos, próton-norma, né? É uma ciência da cultura. Então, o cientista, ele vai analisar aquele fenômeno interpretando, tá?
Então, a gente tem um conhecimento científico, essas ciências, elas, na verdade, elas se diferenciam porque o objeto que elas visam estudar é diferente. Então, e requer um método de análise diferente. Mas, por exemplo, no direito também a gente vai precisar demonstrar que a nossa hipótese ela é verdadeira diante da metodologia científica, diante aí do método da nossa ciência. Então a gente vai ter que, como cientistas, olhar, verificar ali o padrão da metodologia do direito, as normas jurídicas, fazer uma interpretação que coloque em melhor luz aquele fenômeno que a gente está analisando, aquele fenômeno jurídico que a gente está analisando. Então, o direito, ele também ele é uma ciência, só que ele é uma ciência que não está no âmbito da experimentação física, do mundo físico. Ele é uma ciência da cultura, como diz o Miguel Reale. Então, aqui. Então, para que dividir a ciência? Porque, na verdade, como eu falei, a ciência natural, a ciência empírica e a ciência formal, a ciência da matemática, elas foram as primeiras que surgiram. Então, inicialmente, ciência era ciência empírica, era ciência formal, matemática. Né? Então, nesta fase, a gente tinha uma preocupação com os fenômenos naturais, os fenômenos da natureza, né? E a matemática, que ela era muito assim enfatizada, né? Então, o racionalismo cartesiano de Descartes. Então, assim, as ciências naturais e a matemática, elas eram vistas como o padrão de cientificidade. Mas depois, lá no século XIX, século XX, a gente começa a ter outros campos de saber que se baseiam nas ciências sociais, nas ciências humanas. A gente se dá conta desse outro objeto de estudo, que requer um método específico, que é o método hermenêutico, para a gente analisá-lo. Não vou trazer aqui Habermas, Gadamer, que trata aí do método hermenêutico agora, porque a nossa apostila ela não se aprofunda nesta parte neste momento. Mas o que vocês precisam saber é que nós temos ciências que analisam objetos de conhecimento que tem características diferentes. O modo como eu vou estudar as normas jurídicas é diferente do modo como eu vou estudar os fenômenos físicos, certo? As ciências empírico-formais, elas se baseiam realmente na observação do que acontece nessa nossa realidade, nos fenômenos físicos, numa observação, numa experimentação, verificação de causa e efeito, demonstração. As ciências formais, elas se baseiam num determinado sistema. Então, o cientista lá da matemática está lá nos cálculos, né, verificando aquilo conforme aquele sistema formal. E a ciência social, ela se baseia uma ciência da cultura, né? Não tem próton, nêutron aqui, não tem átomo do direito, da administração aqui. Então, são pessoas, o cientista ele vai formando aquele conhecimento, ele vai acumulando aquele conhecimento, utilizando a razão dele, observando aquele fenômeno da realidade social, mas a intelectualidade dele, a interpretação que ele faz é que vai formando os paradigmas daquela ciência. E os paradigmas, a melhor forma de interpretar aquele fenômeno da cultura vai sendo aceito pela comunidade científica e vai formando paradigmas naquele âmbito científico. Então, a ciência social, ela vai utilizar o método hermenêutico, que a gente chama, em que esses cientistas eles vão olhar aquele fenômeno da cultura, não está aqui na nossa realidade, vão tentar colocar em melhor luz aquele fenômeno da cultura que eles estão observando, vão fazer teorias, vão utilizar aí argumentos filosóficos, vão lá criar ali teorias, aquilo vai sendo aceito e vai formando paradigmas e a ciência ela vai se desenvolvendo, né, com base aí em todo aquele conhecimento acumulado, mas o método é um método de interpretação, daquele cientista olhar aquele fenômeno e fazer todo um esforço, utilizando todo o conhecimento que foi acumulado ali naquela ciência, para colocar aquele fenômeno da cultura na sua melhor luz.
E é importante, a gente acaba dividindo, né? Porque os objetos de estudo da ciência empírico formal, da ciência formal, das ciências hermenêuticas, o objeto é um pouco diferente e ele requer um meio de análise um pouco diferente. Mas nós não vamos nos aprofundar muito neste momento, em outro momento sim. Será que vocês conseguem ver? Eu não sei, viu? Pior é que o que está acontecendo é que meu flip chart está acabando. E eu não tenho a Calunga Beta aqui do lado para eu comprar. Então aí eu fui descobrir que eu conseguia transmitir do computador aqui na televisão. Aí comecei a usar o meu computador para filmar e o computador do meu marido para fazer essa transmissão. Só que agora estou com um problema da luz. Então eu preciso comprar uma luminária para que o vídeo tenha uma qualidade melhor. Mas tudo bem, vamos que vamos. Né? Depois eu providencio isso, essa luminária pra gente. A ciência e o método. Então, como eu falei para vocês, cada um daqueles tipos de conhecimento, ele vai se diferenciar no método que aquele sujeito ele vai utilizar para se aproximar daquele objeto de estudo. Então, no conhecimento do senso comum, ele vai perguntar, fazer as perguntas, o que é, como, por quê? E a justificativa, a fundamentação vai ser, porque eu ouvi dizer que. No caso do conhecimento teológico, a justificativa vai ser a fé, né? Porque eu tenho fé naquilo. Eu tenho fé na Santíssima Trindade e ponto. É minha fé. Conhecimento filosófico. O conhecimento filosófico ele se baseia na racionalidade dos argumentos, na racionalidade entre os conceitos, na coerência entre os conceitos, se visa analisar valores, finalidades, né, de um determinado instituto e se baseia na lógica, na argumentação, na coerência entre os argumentos. A ciência ela se baseia num método de demonstração, né, um método científico, que é demonstrar que aquela hipótese ela é tida como verdadeira, com base ali, né, naqueles paradigmas acumulados daquela ciência, que, como eu falei, podem ser questionados, claro, mas esse questionamento sempre se dá dentro do âmbito daquela verdade, daquele conhecimento acumulado naquele campo do saber. No caso das ciências empíricas, que a nossa apostila ela ressalta, nós temos a observação, nós temos a experimentação, nós temos o estabelecimento, a verificação das causas e efeitos, e nós temos uma demonstração depois, generalizando aquela hipótese que se mostrou como comprovada em diversas outras situações. Então, a ciência ela se caracteriza, a verdade daquela proposição que você está afirmando naquela ciência, ela é obtida através do método. O que faz aquele conhecimento ser científico ou não ser científico é a metodologia utilizada. Então, a ciência se caracteriza pelo método científico. Então, aquele conhecimento produzido, ele é tido como científico porque ele obedeceu aquele método daquela ciência, aquela demonstração. Então, mesmo como eu falei na ciência do direito, a gente não vai demonstrar os prótons, nêutrons, elétrons, norma. Mas a gente vai ter que demonstrar que aquela tese que eu estou afirmando, ela se mostra verdadeira diante de todos aqueles paradigmas que são compartilhados naquela ciência, diante, por exemplo, da nossa ciência jurídica, que aquele comportamento exigido de dever ser, ele é a melhor interpretação das normas que compõem o nosso ordenamento jurídico, por exemplo. Então, a ciência, ela se baseia nesse método científico de demonstração, tá? Claro que quando a gente está falando das ciências empírico-formais, essa demonstração vai ser uma demonstração de uma observação dos fenômenos aqui físicos, das relações de causa e efeito, né? Agora, nas ciências sociais, a gente também vai ter que fazer aí, utilizando aí o método hermenêutico, a gente vai ter que dizer
que aquela tese que a gente está afirmando é a melhor interpretação possível, né, no campo daquela nossa ciência que a gente adotou para estudar, né? Então, no âmbito daquela ciência da cultura que a gente adotou para estudar. Então, a ciência, ela se caracteriza pelo método científico. Então, quando a gente está, no caso quando a ciência ela começa a se desenvolver, lá no Renascimento Cultural que a gente falou, já explicamos, já situamos o desenvolvimento científico num panorama histórico. Quando a ciência ela começa a se desenvolver, lá no século XIV, XV, XVI, né? Então lá no século XV, lá com o Renascimento Cultural, a gente começa a ter um culto maior às ciências naturais. É o que eu falei para vocês, as ciências empírico-formais e as ciências formais. Então, porque havia uma necessidade muito grande de se compreender os fenômenos físicos. Então, lembra que eu falei das navegações? Então, a gente estava numa fase que se buscava um maior conhecimento da realidade física que nos cerca. Antes a gente tinha uma compreensão dessa realidade com base nos padrões teológicos da Igreja Católica que ela fixava, né, naquele momento. Não se podia ir contra esses dogmas que a igreja fixava, certo? Agora, com o renascimento cultural, a gente começa a sair dessa visão teológica e a gente vai para uma visão antropológica, que o ser humano ele começa a observar esses fenômenos e ele começa a desenvolver essa ciência, ele vai voltar para os estudos lá dos gregos, né, lá dos romanos, e vai começar olhando aí o que havia sido acumulado na antiguidade e que foi vedado o acesso, né, na Idade Média. Começa-se a se estudar esses textos antigos, greco-romanos, começa-se a se estimular o pensamento científico, e o que estava em voga nesse momento era uma compreensão daquela realidade física, porque até então não havia uma compreensão daquela realidade conforme parâmetros aí científicos racionais e conforme aí a observação, que a gente viu lá do Galilei, justamente retrata isso. Então, nesse momento se tinha um interesse muito grande pelas ciências naturais, e por isso que nesse momento se estabeleceu aí um método próprio, que era um método experimental, que é um método próprio das ciências empírico-formais. Então, a ciência da natureza, o método experimental. Através do método experimental, a gente vai analisar a nossa realidade através do visível, do quantificável, do manipulável, né, na relação entre os fenômenos físicos, esclarecer as ocorrências da realidade. Então, a gente vai compreender essa realidade física que nos cerca aqui. Então, neste momento, há uma preponderância do estudo das ciências naturais, porque esse conhecimento tinha sido vedado e havia uma necessidade aí do ser humano conhecer essa realidade física que o cercava. Por isso que, neste momento, se há aí uma atenção muito forte às ciências da natureza, e também às ciências empírico-formais e às ciências formais, né, no caso a matemática. Então, aqui o método experimental. Eu vou colocar agora aquele vídeo do Galileu inteiro. Vamos olhar? Né? Vamos olhar aquela peça que eu falei para vocês, porque tem a ver com isso, exatamente essa parte que a gente está Galileu. Peraí, depois eu volto aqui nesta parte.
Mas agora nós vamos sair, Andréa, para uma grande viagem, porque tudo se move, meu amigo! Senhor Leão, se esqueça que talvez a nossa república não pague tão bem quanto certos príncipes, mas ela garante a liberdade de pesquisa. Até na Holanda se sabe que aqui na República de Veneza a Inquisição não manda. Não há flores sem espinhos, nem príncipes sem montes. Você passou por Roma? Passei. Roma já tem assunto pro mês de agosto inteiro por causa desse frenesi das manchas solares. Cristóvão Clávio receia que recomece o velho pandemônio da Terra em volta do Sol. Ah, não se preocupe. Aliás, mamãe manda cumprimentá-lo pelo tato admirável com que o senhor tratou o assunto. Um beijo. E outras novidades da Cidade Santa, afora a esperança que eu volte a pecar? Naturalmente, os senhores sabem que o Santo Papa está morrendo. Oh, meu Deus! E quem é o provável sucessor? Fala assim, Barberini. Barberini? Seu Galileu conhece Barberini. O cardeal Barberini é matemático. Um cientista no santo trono. Vejam só, eles agora precisam de homens como Barberini que tenham lido um pouco de matemática. As coisas estão entrando em movimento. O brilho é Barberini! Esses tempos, eu andei construindo castelos no ar, pensando comigo mesma. Uma mulher deve obedecer ao seu pai, ao seu marido. Deus não vai gostar do que eu sinto. Mas eu devo dizer ao senhor Galileu que eu estou triste mesmo, com raiva. Pai, o senhor mandou o Ludovico embora. Eu tenho de saber. E depois, passar adiante. Vou escrever na língua do povo para muitos, e não em latim para poucos. Eu tenho de saber. Eu tenho de saber. Eu tenho. Infeliz a terra que não tem heróis. Não. Infeliz a terra que precisa de heróis. Pois é. Então, esse vídeo, ele retrata bem a questão do método experimental e o contexto histórico, né, de desenvolvimento aí das ciências naturais, né? Então, vamos voltar aqui para os slides, certo? Então, vamos lá. Ixi, cadê? Vamos lá. Então, na Idade Moderna, então a partir de 1400, 1500, no caso do Galileu a gente está em 1600, porque a Idade Moderna vai terminar lá no final do século XVIII, quando a gente tem aí a Revolução Francesa, que marca aí o início da Idade Contemporânea, né? Então, na Idade Moderna a gente vai ter aí um culto às ciências naturais. E as ciências naturais, elas utilizam esse método experimental de buscar compreender
com as relações de causa e efeito entre os fenômenos naturais. Se utiliza, né, de um método de experimento, de observação, de relação entre os fenômenos naturais, de causa e efeito, de experimentação, para se verificar se aquela hipótese é formulada para a solução daquele problema, diagnosticado, qual é a causa, né, daquele objeto cair, né? A lei da gravidade, que existe uma força aqui na Terra, né, que vai fazer com que a gente consiga ficar, que as coisas elas ficam assim, postas ao chão. Então a gente vai olhar esses fenômenos naturais e a gente vai verificar, né, através da observação, esses fenômenos, e vai construir relações de causa e efeito, e depois vai fazer aí um teste para verificar se aquela nossa hipótese ela pode ser generalizada. Então, no caso das ciências empíricas, a gente utiliza esse método experimental. A gente também se vale, claro, da matemática, que é uma ciência formal, mas se busca analisar a realidade, o visível, o quantificável. O método científico ele segue um plano, passos para que aquele resultado obtido ele seja tido como verdadeiro. Então, e é justamente o método que eu utilizo, né, para a aproximação daquele sujeito para com aquele objeto, é que vai justificar a verdade do resultado. No caso do método científico, a gente vai ter uma demonstração de que aquela hipótese que a gente criou para responder aquela nossa pergunta, ela é tida como verdadeira, né, através de uma demonstração com base no que aquela ciência acumulou, né, de leis tidas como verdadeiras ali. Claro que a gente pode questionar um paradigma, mas aí a gente sempre vai questionar esse paradigma, essa verdade daquela ciência, dentro também daquela cientificidade daquele ramo do saber. Então, Galileu aqui, que eu coloquei, que ele estabeleceu as bases da experimentação, ele que estabelece a indução experimental. Nesse método da indução experimental, a partir da observação de casos particulares, se propõe chegar a uma lei geral. Observação e experimentação são as características desse método. Aqui também eu cito, a gente tem Descartes também, no século XVII, que ele vai ter uma visão um pouco diferente da do Galileu. Ele vai dizer que os sentidos eles podem nos levar aí a um erro, que nós temos que usar a matemática, que a gente tem que usar a racionalização e a matemática, né, a gente tem que duvidar de tudo, a gente tem que duvidar de tudo e tem que utilizar a matemática e a racionalização para responder. Como eu falei, isso é típico daquele momento histórico. Nós não tínhamos aqui essas ciências da cultura que a gente tem hoje. Então, a gente não tinha todo um desenvolvimento de metodologias científicas, de métodos para a gente verificar como que ocorre essa apreensão pela consciência desses fenômenos da cultura. Hoje em dia a gente já tem vários estudos. Eu citei para vocês, por exemplo, o Gadamer, eu citei para vocês o Russell. A gente tem vários pesquisadores, vários cientistas, vários filósofos da ciência, do conhecimento, que começaram a se debruçar aí numa análise de como que o sujeito ele conhece esses objetos próprios da cultura, né? E aí eu fiz a sistematização proposta aqui pela apostila de ciências empírico-formais, ciências formais e ciências hermenêuticas. Então essas ciências da cultura, a gente vai utilizar um método hermenêutico para compreender esses fenômenos. Então Gadamer, ele vai construir aí, ele vai dizer que para a gente chegar à verdade de uma proposição, de uma ciência, dentro de uma ciência social, dentro de uma ciência da cultura, o sujeito que quer conhecer, ele usa um método chamado método hermenêutico, que é um método de interpretação. Tá? Por quê? Porque é diferente a demonstração que a gente vai fazer dentro das nossas ciências sociais, a demonstração que a gente vai fazer de que aquela
proposição que a gente está colocando como verdadeira, né, daquela hipótese que a gente está estabelecendo e daquela tese que a gente quer afirmar, a gente vai demonstrar isso através de um método diferente, do método experimental, né, que é próprio das ciências empírico-formais. Mas esse método, ele é o primeiro que surge, né, as ciências da natureza, naquele momento histórico que eu falei. A gente tem lá século XIV, século XV, renascimento cultural. Então, antes tudo era proibido pela igreja. Então, antes a igreja não deixava que as pessoas elas tivessem acesso àquele conhecimento aí da antiguidade greco-romana e também que exercessem aí um conhecimento científico e fossem contra aqueles dogmas da igreja. A gente viu aí o caso lá do Galileu. Então, a gente pega, como eu falei, foi a primeira ciência, as ciências empírico-formais naquele momento histórico, elas tiveram um grande destaque. Depois, aí, século XIX, século XX, a gente começa a ter o desenvolvimento das ciências sociais, né? Então, a gente tem aqui, eu coloquei do Descartes, e a gente volta aqui para o Galileu. A gente volta aqui para as etapas do método experimental. Então, no método experimental, primeiramente a gente vai ter uma observação daquela realidade. A gente vai ter uma dúvida, o porquê, o que é, como que ocorre aquele fenômeno, como que ocorre aquele fenômeno. A gente começa a olhar, a gente observa, a gente tem uma dúvida. Então, como que se transmite o coronavírus? A gente tem uma dúvida, através daquela observação, a gente cria hipóteses. Olha, se transmite através aí de gotículas de saliva que são emitidas quando as pessoas falam. Não, se transmite através de um mosquito que vai ser o transmissor daquele vírus e vai picar. Ou então, por exemplo, a gente tem uma série de hipóteses sobre como que surgiu esse coronavírus. Como que ocorreu essa mutação lá do mercado, que consumiram carnes exóticas de morcego, serpente, então há hipóteses. Então você tem uma dúvida, você faz hipóteses. Depois você vai testar essas hipóteses. Você vai verificar se aquela hipótese ela responde adequadamente àquele problema. E como que você vai fazer isso? Através da demonstração. No caso aqui dessa ciência experimental, você vai simular situações em laboratório para verificar se aquela hipótese que você está formulando, ela realmente vai ser aí a causa daquele evento, né? Você vai simular situações experimentais para verificar a relação de causa e efeito. Você também vai usar a matemática, né? Você vai usar o conhecimento acumulado também pelaquela ciência. Agora, no caso do método experimental, você vai testar através de experiências, né? E você conseguindo ali fazer aquela experiência e chegando aí a uma verdade daquela hipótese, você vai generalizar, você vai transpor aquela situação a outras situações experimentais para você alcançar uma estabilidade no resultado obtido. Então, se eles forem criar uma vacina aí para o coronavírus, eles vão ter que verificar aí, como eles falaram, ou então um medicamento para a doença. Eles misturaram algumas drogas, uma que é utilizada para, no caso da malária e outras doenças, eles utilizaram aquela droga, vão simular ali uma situação de infecção daquele vírus numa determinada situação e vão testar aquela droga para ver se ela realmente gera aí uma negativação aí da carga viral daquele vírus lá naquele organismo infectado. Depois vai generalizar aquela situação obtida em outras situações para verificar se
se aquela hipótese, ela realmente pode ser tida como verdadeira e um resultado aí estabilizado. Que nem quando eles estão testando medicamentos. Eles fazem diversas fases para verificar se aquele medicamento ele realmente é eficaz na cura daquela doença. Então, a ciência, ela se baseia numa comprovação. Então, a gente tem aquela hipótese para aquela resposta à nossa pergunta, e aquela hipótese a gente vai provar como verdadeira ou falsa. Então, se eu tenho uma tese de que aquela resposta é verdadeira, essa tese ela vai ser formada através de uma comprovação de que aquela hipótese ela é realmente verdadeira. E como que ocorre essa comprovação? Através do método científico. No caso aqui das ciências empíricas, através desse método da experimentação. Você vai demonstrar que aquela hipótese ela é verdadeira. No caso da nossa ciência, quando a gente está no campo das ciências hermenêuticas, você também vai demonstrar que, por exemplo, aquela conclusão, aquela tese que você está chegando é a tese que em melhor luz coloca aquele fenômeno social que você está analisando. Então, você vai argumentar ali, através de uma interpretação que vai utilizar parâmetros acumulados naquela ciência. Você também, às vezes, vai utilizar de toda uma coerência dos argumentos, de análise dos conceitos, aí, coerência entre os conceitos, e vai comprovar que aquela tese que você está afirmando é a que em melhor luz coloca aí aquele objeto de estudo próprio de uma ciência da cultura, no caso de uma ciência hermenêutica. Especificidades do conhecimento científico. Conhecimento por base das causas, a gente está aqui no caso, né, olhando também com um olhar específico, né, para ciências empíricas. A busca profundidade nas suas conclusões, seu objeto é delimitado, você busca exatidão, você busca uma resposta a um problema delimitado, você tem rigor na comprovação, você usa o método científico para analisar, né? O método de comprovação é o método científico. Então, no caso das ciências empírico-formais, vai estar lá o cientista, aquele laboratório, simulando aquelas situações, verificando aquelas relações de causa e efeito, usando, claro, todo aquele conhecimento acumulado naquela ciência. No caso das ciências formais, lá o matemático vai estar lá fazendo os cálculos para comprovar dentro daquele sistema formal que aquela resposta dele é verdadeira, conforme todo aquele padrão aí compartilhado daquela ciência. No caso das ciências sociais, no caso das ciências hermenêuticas, também você vai comprovar que aquela sua tese, aqui em melhor luz, coloca aquele objeto de estudo. Você vai utilizando aí também o conhecimento acumulado, os paradigmas daquela ciência. E mesmo se você for criticar um daqueles paradigmas, você vai fazer aquilo de forma fundamentada, comprovada, com base aí na melhor interpretação, na coerência aí daquelas verdades compartilhadas por aquele campo do saber. A ciência, então o conhecimento é construído a partir de uma demonstração, sim. Mesmo no caso das ciências hermenêuticas, a gente também vai ter uma tese e a gente vai ter que demonstrar que aquela tese que a gente está firmando, ela é uma tese verdadeira, né? É uma hipótese verdadeira, por isso que ela é uma tese. Então, ela é uma hipótese verdadeira para aquela solução daquele problema. E a gente vai fazer isso com meio de toda uma argumentação aí, né, baseada numa interpretação de que a gente está colocando em melhor luz aquele fenômeno social que a gente está analisando, né, e obedecendo ali tudo que foi acumulado. A gente está seguindo aí em ombros de gigantes, a gente está em pé em ombros de gigantes, né, utilizando o conhecimento que foi acumulado. Bom, essa seção 1.3, ela quer que vocês aprendam a utilizar o conhecimento científico para a resolução dos problemas práticos que vocês enfrentarão na profissão. Então, por exemplo, né, eu vou citar uma situação, um problema. Então, a Ana, ela é empresária, dona de uma determinada loja de roupas. Ela vende aí roupas assim de grife, de grandes marcas. E aí, de repente, ela começa a perceber que algumas roupas que
que são vendidas têm marcas de uso, tem marca de batom, tem sujeira. E a Ana, ela precisa descobrir o que está causando esse desgaste nessas roupas, o que está acontecendo, certo? Como que a Ana ela pode usar o conhecimento científico, né, e não conhecimento do senso comum para descobrir o que está acontecendo? Então, a Ana, se ela para descobrir o que está acontecendo, primeiro ela vai ter que se basear em evidências, ela vai ter que descobrir os fatos, o que está acontecendo. Então ela pode colocar uma câmera para filmar, porque ela vai criar hipóteses. Primeiro ela vai criar hipóteses. Primeiro, pode ser que as clientes, ao experimentarem as roupas, elas não estão tendo muito cuidado. Então pode ser que aquelas marcas de batom, as marcas sejam frutos de uma má utilização por parte dos clientes na hora que elas forem experimentar a roupa. Pode ser também que funcionários da loja estejam usando aquela roupa, levando aquela roupa para casa com etiqueta, usando aquela roupa e depois devolvendo. Pode ser. Então, pode ser que aquela roupa ela já vem com aquela marca quando ela chega do fornecedor. Então, não é uma situação que está sendo gerada pelos funcionários da Ana, pelas funcionárias da Ana, ou pelo manuseio dessas roupas quando as clientes vão experimentar. Então, a Ana cria hipóteses, certo? Ela criou várias hipóteses que podem justificar o que está acontecendo naquela situação, certo? Depois, a Ana, ela vai ter que verificar, ela vai ter que testar essas hipóteses, ela vai ter que fazer uma experiência ali para verificar quais dessas hipóteses correspondem à resolução daquele problema. Né? A premissa aí para resolver aquele problema. Qual é a situação que realmente está acontecendo naquele problema da loja da Ana? Então aí a Ana vai colocar uma câmera para verificar se aquelas roupas estão sendo levadas pelas funcionárias dela. A Ana, ela também vai verificar se as clientes elas estão manuseando de forma inapropriada no provador. Então a Ana vai começar a observar. Ela vai fazer um processo de investigação. Ela vai eliminar as hipóteses. Ela vai falar, olha, será que a funcionária que está levando, alguma funcionária que está levando a roupa para casa e usando essa roupa, será que são as clientes que ao experimentarem a roupa não estão tomando cuidado e também as funcionárias não estão zelando aí para que as clientes elas tomem cuidado na hora de experimentar a roupa? Será que é um problema do fornecedor que quando as roupas chegam, elas já chegam desse jeito? Então a Ana vai observar, ela vai fazer um processo de investigação, ela vai observar o que está acontecendo. Então a Ana, para resolver esse problema, ela vai ter que fazer hipóteses e ela vai ter que comprovar para ver qual das hipóteses é a hipótese verdadeira. Percebam como o conhecimento científico, como que esse método experimental ele pode ser utilizado para nós resolvermos problemas da nossa prática profissional. Você, engenheiro, também vai ter que usar o método experimental para resolver um problema. E você, senhor jurista, quando você também tiver que provar, porque a gente estuda que o direito é o conjunto de normas que regem a vida em sociedade, e quando você tiver que descobrir qual é a norma aplicável numa dada situação concreta, você também vai ter que verificar o que aconteceu naquela situação concreta, certo? E vocês, senhores criminalistas, né, que querem aí se enveredar aí para o direito penal, a prova, ela tem um papel de extrema significância, porque no processo penal a condenação pela prática de um crime, ela requer uma comprovação muito robusta no âmbito dos fatos. Então, e essa comprovação vai se dar como? Né, através aí de uma demonstração, de uma prova de que aqueles fatos aconteceram, certo? Então, o método experimental aqui, nesse caso da Ana, ele faz sentido, né, na situação problema que eu acabei de descrever para vocês. Esse problema ele faz sentido, esse método experimental ele faz sentido, porque
a Ana ela vai ter que fazer hipóteses, ela vai ter que colher dados, ela vai ter que buscar aí as evidências, ela vai ter que fazer uma experimentação, uma observação para descobrir o que está acontecendo. E ela vai chegar a uma resposta racional, científica, baseada em fatos, baseada em evidências, se ela utilizar aí todo esse método experimental para descobrir o que está acontecendo, né? Porque se ela chegasse, tem um funcionário lá, uma funcionária que a Ana não gosta, que ela cismou com aquela funcionária ali, né, por alguma questão, ela vai e diz que foi a funcionária que levou sem provas, né? Então a Ana, ela vai ter que fazer, ou então, né, uma outra pessoa, uma outra funcionária chega para ela e fala, foi a fulana. Se a Ana, ela segue, né, a funcionária Joana falou que foi a funcionária Beltrana. Se a Ana, ela segue aí o que a fulana falou, ela vai estar usando o senso comum e não o conhecimento científico para resolver o problema. Então, para resolver o problema, a Ana, ela deve formular hipóteses, ela deve fazer uma experimentação, ela deve observar para ver o que realmente aconteceu naquela realidade, né? Então, o espírito crítico, o espírito científico, ele é importante no nosso desenvolvimento profissional. Bom, a apostila também faz uma observação que eu acho bem importante, que o conhecimento científico, ele exige do pesquisador um espírito crítico, que o pesquisador, ele esteja disposto a descobrir aí o que realmente aconteceu, a buscar a verdade. E ele ter um espírito crítico é diferente de você ser um José da crítica, né? Você ter um espírito crítico é você ter um comportamento maduro de você buscar uma resposta para aquele problema, né? Na resposta que realmente melhor justifique aquela proposição, aquela solução para aquele problema. Isso não se confunde, ter espírito crítico não significa ser o espírito da crítica. Então a gente tem, Ruiz alerta a necessidade de distinguir entre o espírito crítico e o espírito da crítica. O espírito crítico é aquele maduro que o cientista, ele tem um determinado fenômeno e ele vai buscar aí a melhor compreensão daquele fenômeno. Ele tem um compromisso com o progresso. Já o espírito da crítica, ele é você fazer a crítica por fazer a crítica, superficial, irresponsável, né? Então eu vou fazer vou explicar para vocês uma situação que eu vivenciava no meu mestrado lá na PUC. Eu fazia uma disciplina em que a gente tinha uma pessoa, ela deveria fazer a explanação, e um outro deveria fazer a crítica. O que é muito importante dentro de um cenário científico, porque dentro de um cenário científico é importante que o cientista, quando ele tem uma determinada tese e ele comprova a sua tese, que esse trabalho dele seja submetido à crítica de outros cientistas. O que é essa crítica? Há uma análise desses outros cientistas, porque o espírito crítico é importante para o desenvolvimento da ciência, certo? Agora, o que eu via na minha sala de mestrado? Que às vezes tinha alguns colegas, eles ficavam querendo criticar o explanador, a pessoa que fez a exposição, não buscando fazer uma análise coerente da tese que foi formulada, e buscando realmente um progresso científico. Não, queria, na verdade, contrariar por contrariar, né? Porque aquele colega queria ser o dono da verdade, a vaidade dele era tão grande que ele queria dizer que ele estava certo, né? E não buscar uma análise crítica, que sim, é muito importante para o desenvolvimento da ciência. Então, o espírito crítico é você buscar a melhor forma de você, no caso da ciência social, interpretar aquele fenômeno, no caso das ciências empíricas, de você melhor comprovar, né, as relações de causa e efeito daquele fenômeno, e você, como cientista, com a sua autonomia científica, você vai lá e vai fazer toda uma análise utilizando a sua razão, analisando os dados, analisando
né, todo o suporte daquela pesquisa para você realmente buscar o progresso. Isso é um espírito crítico e que é muito importante porque a ciência se desenvolve a partir disso. Agora, o espírito da crítica é se criticar por criticar, sem compromisso com o progresso, simplesmente porque se quer atacar um determinado cientista, desmoralizar, envergonhar, se quer na verdade se quer ter uma postura de eu tenho razão. Então, o espírito da crítica não se confunde com o espírito crítico. O espírito crítico ele é muito importante. E nós, cientistas, nós temos assim a nossa responsabilidade de ouvir, sim, as análises, as críticas fundamentadas que são feitas aos nossos trabalhos, sempre buscando ali um progresso daquela ciência. Agora, o espírito da crítica é a crítica pela crítica, que não é uma forma correta de um cientista proceder. Né? Isso aqui que é a ciência é neutra. Então, primeiro, a apostila ela aponta um determinado setor, de que, na verdade, a ciência ela deve seguir parâmetros éticos. Então, quando as escolhas de um cientista, ele deve obedecer a parâmetros éticos. Então, a ciência ela está vinculada a interesses que nem sempre podem ser considerados justos ou bons para todas as pessoas. Então, de um lado, há uma questão de que o conhecimento científico ele deve ser usado para o progresso da humanidade. Né? Então, esse é um ponto de que às vezes o conhecimento científico é utilizado para interesses que não são interesses éticos e bons. E além disso, existe uma questão, porque antes, quando a gente começou lá com o desenvolvimento científico, lá Descartes, ele falava que a gente tinha que separar de uma forma absoluta o sujeito do objeto. Então, que haveria uma necessidade absoluta de separação, uma possibilidade do sujeito ele analisar aquele objeto sem ele ter o mínimo de parcialidade. Então, inicialmente, se falava que a ciência ela deveria ser neutra, né? Porque aquele sujeito ele deveria analisar aquele objeto com total imparcialidade. Mas aí, o que depois, com o desenvolvimento, né, dos estudos da filosofia da ciência, da psicologia, o que a gente acabou descobrindo? Que, na verdade, todo cientista, ele trabalha com pré-compreensões, com padrões aí de pensamento. Então, não há como você fazer uma separação absoluta entre aquele sujeito e aquele objeto. Então, sim, é necessário que o cientista ele tenha uma postura aí de responsabilidade, mas todo cientista ele está dentro de uma determinada tradição, ele está dentro de uma determinada forma de pensar, ele segue determinados paradigmas no modo dele pensar e dele raciocinar naquele âmbito científico. Por isso que a ciência ela vai se superando, né? Então a gente vai mudando paradigmas que eram tidos como corretos, depois vem e há uma comprovação de que aquele paradigma estava errado. Né? Agora, como eu falei, o cientista, por exemplo, a gente tem Einstein tinha uma determinada teoria, o Stephen Hawking, né, aquele outro físico, tinha uma teoria, né, do universo numa casca de nozes. Então a gente tem a ciência, ela é neutra. Então a apostila ela responde que não, né? Olha aqui, ela vai falar que de um lado a ciência ela é um conhecimento que ela está vinculada a interesses que nem sempre são considerados justos ou bons. Então há uma manipulação do conhecimento científico para interesses que podem não ser bons. Além disso, aí eu coloco aqui, a gente não consegue dizer que um cientista ele é totalmente imparcial, mesmo um cientista da física, das ciências empírico-formais. Ele tem que sim fazer um esforço, né, para ser o mais responsável possível, mas esse cientista ele tem
determinadas noções na mente dele, de valor, de certo e errado, né? Ele tem compreensões sobre o que é ciência, sobre qual é o método, sobre diversos aspectos, sobre os paradigmas que ele adota, né, na compreensão daquele ramo do saber, as teorias que ele adota. Então, o cientista, mesmo nas ciências empírico-formais, ele tem que ser responsável, ele tem que utilizar a demonstração com base nos paradigmas daquela ciência, ele vai ter que usar aí o método daquele âmbito científico, mas a gente não pode dizer que há uma possibilidade de a gente separar esse sujeito do objeto de modo que ele seja absolutamente imparcial. Ele tem que fazer todo um esforço. Mas aquele cientista, ele sempre trabalha dentro de uma tradição, ele sempre tem o que a gente chama de, que o Gadamer vai falar de pré-compreensões, de noções de certo e errado, de teorias que ele adota, né? Ele nasce numa determinada tradição. Então, a ciência ela não consegue ser absolutamente neutra, ela é ciência, então ela busca uma comprovação, uma racionalidade, a verdade a compartilhada mais possível que a gente possa ter, mas ela não consegue ter uma neutralidade plena, né? O vocabulário, né, que a apostila coloca. Então, a gente tem um problema, a gente vai ter a nossa dúvida, fazer questão, teremos questões para problemas problemáticas que a gente vai formular, e a gente tem as hipóteses, que são aí hipóteses para aquela solução daquele problema, que a gente vai ver se elas vão ser verdadeiras ou falsas, conforme a gente consiga demonstrá-las ou não. E essas hipóteses, elas vão dar o surgimento da tese, né? Então, elas vão ser as premissas de uma dada teoria. Então, a gente vai ter uma hipótese que pode ser verdadeira ou falsa, a gente vai comprovar, se a gente comprova, a gente chega numa tese. Essa tese vai ser a premissa aí de uma determinada teoria. O experimentalismo, que é a gente buscar a demonstração da verdade por meio da experiência, né, procedimentos empíricos para se alcançar uma verdade científica, e a verdade científica é a possibilidade que ele coloca aqui de confronto entre o pensamento e o objeto, que na verdade é isso, a verdade científica é o modo como eu, sujeito que quer conhecer, vou me aproximar desse objeto que eu quero conhecer, eu vou me aproximar desse objeto utilizando um método científico. Eu vou fazer as questões, eu vou formular hipóteses e eu vou, para que a minha hipótese ela seja considerada verdadeira, eu vou ter que demonstrar. Eu vou ter que demonstrar conforme, né, o método próprio daquele âmbito científico. Nas ciências empírico-formais do experimentalismo, a gente vai ter formais de que há uma coerência naquele sistema formal. No âmbito das ciências sociais, a gente vai ter um método hermenêutico, né, tal como proposto por Gadamer, né, que eu citei para vocês. Então, no âmbito da ciência, a gente vai demonstrar que a nossa hipótese ela é verdadeira, de acordo aqui com o método daquela ciência, com tudo aquilo que foi acumulado naquela ciência. Tá? Bom, tarefa. Então, vocês vão ter uma semana para me fazer um determinado trabalho. Vocês vão me entregar esse trabalho até o dia 31/3. Vocês devem assistir aí os trechos da peça Galileu e vocês vão fazer um pequeno resumo, no máximo uma página, sobre a peça A Vida de Galileu, de Bertolt Brecht. Depois vocês vão... de Bertolt Brecht. Além disso, vocês devem responder essa pergunta: o que caracteriza o método experimental? Quais as etapas desse método? Vocês devem fazer essas duas tarefas e enviarem pelo AVA até dia 31/3, tá? Que é a próxima semana. Além disso, vocês vão ler a apostila, seção 1.4, vão fazer os exercícios e vão fazer essa atividade que eu propus, tá bom? Então, bons estudos, fiquem com Deus e aproveitem esta fase que vocês estão em casa estudando para se desenvolverem intelectualmente. Então, aí na próxima semana eu vou ver se eu utilizo essa técnica do PowerPoint
ou se eu volto aí pro Flipchart, mas o problema do Flipchart é que eu preciso comprar. Vou ver se eu consigo comprar na internet, tá? Então, um beijo grande, fiquem com Deus e bons estudos.